Caros professores, bem-vindos à conferência que terá como tema o espectro do autismo. Será proferida pela doutora Cleonice Bosa. A professora Cleonice Bosa é PhD em Psicologia pela Universidade de Londres. Ela é professora do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nessa universidade, ela coordena o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Transtornos do Desenvolvimento. Com vocês, então, a doutora Cleonice Bosa. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco dessa área fascinante que é conversar e compreender o autismo infantil. E a pergunta que se apresenta, naturalmente, é: o que é o autismo? Para nos remeter a esse tema, é preciso voltar ao tempo, nos situarmos na década de 1940 e falar um pouquinho a respeito de Leo Kanner, que foi o psiquiatra que primeiro publicou os casos de crianças que ele acompanhava naquela época. Eram 11 crianças que compartilhavam algumas características pouco comuns para a idade. Que características seriam essas? Em primeiro lugar, uma intensa dificuldade na interação social, na forma como essas crianças se relacionavam com outros da mesma idade e até mesmo com adultos. O outro aspecto seria a dificuldade no uso comunicativo da linguagem. O que chamava atenção é que, enquanto alguns não falavam absolutamente nada, outros apresentavam vocabulário extenso, variado, mas o seu uso não era social. Por exemplo, uma criança poderia ser capaz de nomear mais de 90 ou 100 objetos, mas não conseguir dizer: ó mãe, vem cá, mãe, eu quero você, mãe, eu preciso de você. Havia ainda uma preocupação excessiva com rotina. Essa é uma das características, na verdade, que mais chamou a atenção de Kanner, pela natureza rígida. Eram crianças que não suportavam mudanças, por mínimas que fossem, na sua rotina pessoal, no seu dia a dia. Nada podia ser alterado, as coisas deveriam permanecer exatamente como estavam. Havia também um fascínio por objetos que eram manipulados com grande habilidade motora. Então era o caso, por exemplo, de girar brinquedos. Algumas crianças, ao invés de brincar com o brinquedo como um todo, se interessavam apenas por partes deste objeto e algumas dessas partes eram giradas com grande habilidade. Outro aspecto que o Leo Kanner salientou foi com relação à família. Chamou a atenção o nível socioeconômico e cultural dessas famílias, que era elevado, o alto nível de inteligência também dos familiares, ao mesmo tempo em que ele observou relações pouco afetivas, não somente nas relações entre pais e filhos, mas também entre o casal. Com relação à criança, o Kanner ainda dizia que elas provavelmente seriam secretamente inteligentes. Por quê? Porque ele tinha a impressão de que elas tinham uma habilidade muito maior do que mostravam. E desde essa observação de Kanner se criou o mito da criança autista, ou do portador de autismo, como sendo altamente inteligente. No ano seguinte, em 1944, de forma totalmente independente, Hans Asperger, na Alemanha, também fazia observações muito semelhantes às de Kanner. Ele notou nos casos que ele acompanhava, igualmente, distúrbios na interação social, ou seja, no relacionamento interpessoal, mas ele trouxe um aspecto extremamente importante e inovador, que permanece até hoje, que é peculiaridade na fala. A fala muitas vezes assumia uma característica pedante, formal, quase que mecânica, chamava atenção um vocabulário muito sofisticado, e isso chamava atenção particularmente nos casos de crianças de 4 anos, 5, enfim, na época pré-escolar, falando com um vocabulário normalmente utilizado por adultos. Também observou as rotinas rigidamente repetitivas, como o Kanner fizera,
chamou a atenção, ao contrário de Kammer, não somente para a habilidade motora, a destreza manual, mas, ao contrário, indivíduos que pareciam extremamente desajeitados. Também salientou a questão dos interesses circunscritos. Nestes casos, alguns portadores poderiam passar horas falando exatamente sobre o mesmo assunto, incessantemente. Observou também problemas na comunicação gestual e no contato ocular. Na verdade, esses aspectos também já haviam sido trazidos por Kammer. Mas por que não se soube dos trabalhos de Hannah Asperger até o final da década de 80, aproximadamente? Porque o ano da sua publicação em alemão foi 1944, então é fácil entender que, em plena Guerra Mundial, poucas pessoas tiveram acesso a esse importante artigo. Somente quando a Lorna Wink, que é uma psiquiatra inglesa, traduziu este artigo para o inglês, é que se tornou internacionalmente conhecido. Bom, mas, fechando aqui esse aspecto da história, a pergunta que se coloca é: será que essas características, essas observações que Léo Kammer e o Asperger fizeram se mantêm até hoje? Será que o autismo é algo privativo de classes sociais mais elevadas? Será que o autismo resulta de pouco contato afetivo entre os membros da família, particularmente dos pais? Será que a criança autista é, na verdade, um gênio oculto? Vamos ver o que a pesquisa nos diz a respeito destes aspectos. Em primeiro lugar, com relação à inteligência. Não existem crianças que são absolutamente gênios. Existem aquela classe de indivíduos que são chamados de savants, que realmente têm habilidades muito superiores àquelas esperadas para a sua idade, ou talentos, por exemplo, em termos de música, de pintura, de habilidade de memória para guardar grande quantidade de números e realizar cálculos complexos, mas estes constituem menos de 10% da população que recebe um diagnóstico de autismo. Ao contrário do que a mídia mostra, então este gênio não é o comum no espectro do autismo. Na verdade, 70% funciona em nível de deficiência mental, e este dado deve ser levado em consideração para que não se corra o risco de se superestimar as habilidades e as potencialidades destes indivíduos. Sendo que 40% funciona ou apresenta um QI abaixo de 50 e somente 30% então tem um QI acima de 70. Com relação ao background familiar, o autismo ocorre em todas as configurações étnicas e sociais. O que isso quer dizer? Ocorre em todas as classes sociais, não há uma predominância maior de uma raça ou outra. Cai então um pouco essa noção que o Kammer havia nos trazido. Com relação à personalidade dos pais e a atmosfera afetiva da casa, não existem atualmente estudos que comprovem essa relação causal entre rejeição ou privação social parental e autismo. Os estudos cada vez mostram que existem características nas famílias de pessoas com autismo que são também encontradas em outras condições e até na população geral. Evidentemente, uma vez tendo um membro com diagnóstico de autismo, seria ingenuidade nossa acreditar que as relações familiares não sejam afetadas. É impossível, em função do alto nível de estresse a que essas famílias estão submetidas. Já existem fartas evidências, em termos de pesquisa, mostrando isso, sobretudo a grande exigência, a grande demanda em cima, principalmente, da mãe. Apontando então para a necessidade de que as tarefas domésticas e a responsabilidade pelo cuidado dos filhos seja então melhor compartilhado na família.
Por outro lado, existem alguns estudos que mostram a incidência maior de transtornos obsessivos compulsivos, transtornos do humor e também transtornos da linguagem em familiares de pessoas com autismo. Mas, como eu disse antes, a gente tem que ter muita cautela antes de fazer uma afirmação de uma relação causal entre estes fatores e autismo. Melhor seria se adotar uma abordagem de mutualidade, de reciprocidade, né, onde esses fatores interagem entre si. Sobre a prevalência do autismo, como é que é? É raro? É frequente? Na verdade, não é tão raro assim, pois a cada 2 e 4, entre 2 e 4 a cada 10 mil habitantes apresentam um diagnóstico de autismo. Na verdade, este número sobe para 16 se incluirmos aquelas pessoas que apresentam o que nós chamamos de traços autistas, mas que na verdade não preenchem os critérios para o diagnóstico. No Brasil há uma carência de estudos epidemiológicos que representem o país como um todo, mas calcula-se mais de um número superior a 600 mil. É também 4 a 5 vezes mais comum em meninos do que em meninas, sendo também mais comum entre irmãos e em gêmeos monozigóticos quando comparados à população geral. Então isso aponta também para uma possível influência de fatores genéticos na etiologia do autismo. Condições médicas associadas, frequentemente o autismo está associado a uma outra condição, como por exemplo em 30% das pessoas que têm um diagnóstico ao aparecimento de epilepsia, mais ou menos no período da adolescência. 33% das pessoas que apresentam diagnóstico de, por exemplo, X frágil apresentam também, preenchem também os critérios para autismo. É bastante frequente comprometimento visual ou auditivo, sendo comuns também complicações obstétricas, tanto do portador de autismo como de irmãos, e esta taxa de prevalência é maior do que na população geral. Mas também aqui não se pode fazer uma relação de causa e efeito entre complicações no parto e autismo. É até possível que as complicações no parto ou na gestação sejam já uma manifestação de algum comprometimento. Em relação aos dados neurobiológicos, eu já posso adiantar que não existe um marcador biológico claro, inquestionável e que seja de consenso. Isto é, alguns portadores vão apresentar algumas alterações neurobiológicas, enquanto outros não. Mas eu vou citar algum exemplo dessas alterações: maior volume cerebral, um aumento do lobo frontal, que é uma área cerebral responsável pelas funções executivas, por todas as funções de planejamento, um aumento na concentração de serotonina e também um funcionamento anormal do cerebelo, para situar alguns exemplos. Uma contribuição muito importante foram os estudos da pesquisadora Lorna Wing, na Inglaterra. Ela identificou 3 categorias de interação social, ou de dificuldades de interação social, nos portadores de autismo. O primeiro seria o que ela denominou o tipo isolado, que tem dificuldade em buscar a interação e a responder quando as pessoas o estimulam. O outro tipo seria o passivo, que é aquele que raramente busca o contato social, mas responde sem problema nenhum quando encorajado. E, finalmente, o tipo ativo, mas bizarro, esquisito, que seria mais característico dos Asperger, que seriam pessoas que tanto buscam a interação social quanto respondem, porém de uma maneira muito particular, muito especial. Por exemplo, as aproximações são feitas com base no interesse restrito ou no tópico favorito que essa pessoa gosta de conversar por horas a fio.
De qualquer forma, essas pesquisas servem para derrubar também o mito de que pessoas com autismo vivem num mundo à parte, não se interessam, no mundo ao redor, não registram estímulos ou tentativas de aproximação dos outros. Um outro aspecto que é fundamental são os sinais precoces de autismo. E isso é particularmente importante na educação infantil, porque geralmente são os professores da educação infantil os primeiros a identificar as dificuldades de interação social de crianças muito pequenas, já no final do primeiro ano de vida. E eu ainda chamo atenção para os estudos que nós temos feito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul sobre o atraso que essas crianças mostram em todo o desenvolvimento da comunicação gestual. Então são crianças que raramente apontam para mostrar as coisas que interessam. Geralmente quando a gente sai com uma criança pequena, mesmo que ela ainda não fale, mesmo que ela ainda seja capaz de pronunciar somente algumas palavras, a criança sai apontando ao redor, mostrando as coisas, mostrando os eventos, os brinquedos que interessam e fazendo comentários do seu jeito. A gente tem realmente a nítida impressão de que essas crianças estão batendo papo com a gente. É muito prazeroso para elas querer dividir, querer compartilhar conosco o seu interesse e a sua curiosidade. Crianças que têm diagnóstico de autismo também raramente imitam a brincadeira dos outros, raramente coordenam o olhar com gestos. É um mito a gente acreditar que crianças com autismo não olham. Sim, elas fazem contato ocular, mas este é extremamente breve e não é sustentado durante a interação. Então, o que eu estou falando aqui, que realmente chama atenção, é a falta de reciprocidade nas relações, a falta de uma comunicação espontânea. Mas eu não estou de forma nenhuma afirmando que crianças com autismo não se comunicam e não interagem. Aliás, os comportamentos comunicativos do tipo apontar e olhar estão preservados. A gente não nota nenhum tipo de comprometimento quando essa criança necessita da nossa ajuda. Quando uma criança com autismo nos pede auxílio para acionar um brinquedo, para alcançar um biscoito no armário, esses comportamentos tendem a estar intactos. Então, o que realmente parece estar faltando é a habilidade de compreender o que as outras pessoas esperam delas, o que essas pessoas pensam, como essas pessoas se sentem. E há toda uma teoria chamada de teoria da mente, que é uma teoria social, cognitiva dentro da psicologia, que busca explicar este tipo de comportamento no espectro do autismo. De qualquer forma, fica aqui o recado de que, em se tratando de educação infantil, é extremamente importante que a gente preste atenção na qualidade da interação social, se a criança se aproxima, se ela sustenta a interação com outras crianças, se ela busca espontaneamente ou se ela somente responde, e se na maioria do tempo ela tende a ficar sozinha, e como é que está o desenvolvimento do gesto nessa criança e qual é a qualidade da brincadeira. Se ela, no final do primeiro ano de vida, tenta fazer uma brincadeira de faz de conta, tenta usar um objeto substituindo o outro, fazendo com que personagens e bonequinhos diferentes conversem entre si e simulem um diálogo, um acontecimento qualquer, que ela faça de conta que ela está bebendo numa xícara, que ela está fazendo uma festa, que ela está interpretando um personagem. Isso já começa os rudimentos no final do primeiro ano. É muito comum a criança pegar o telefone e dizer alô, simulando uma conversa, e por aí afora. Crianças com diagnóstico de autismo tendem a apresentar uma pobreza muito grande nessa área, embora elas explorem, adorem ver o movimento dos objetos, frequentemente derrubam, abrem caixas e espalham e derrubam os objetos pelo interesse na queda e no movimento dos mesmos, ou ainda podem caminhar por cima dos brinquedos sem se dar conta do que realmente isso significa. Então, eu acho que uma grande área de atuação é a capacidade de se detectar precocemente os sinais do espectro do autismo. Muito obrigada, foi um prazer ter estado aqui com vocês. Finalizando essa apresentação, agradecemos ao conferencista e lembramos aos professores
de participarem do bate-papo, do fórum de discussão, nos quais vocês poderão colocar suas dúvidas, seus questionamentos, suas opiniões, suas contribuições. Bom trabalho!